Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de intendentes da Marinha, o concurso para administradores, contadores e economistas, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas no YouTube aqui de graça para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube para você, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. Depois, dá uma conferida aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar alguns materiais de estudo, como provas anteriores, um cronograma e que vão te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, meus queridos alunos! Satisfação imensa estar na companhia de vocês. Fidel Ribeiro, professor de Direito Administrativo aqui do ENGE Marinha, dando início ao estudo para a prova de oficial intendente da Marinha do Brasil. E, inicialmente, parabéns por terem escolhido essa bela carreira e escolhido o nosso curso preparatório, que eu digo assim, sem qualquer modéstia, vocês estão com quem mais aprova para a Marinha do Brasil. Superadas essas questões de apresentação iniciais, vocês podem tirar toda e qualquer dúvida ou comigo através do Instagram, @professorfidel, ou através dos canais oficiais do curso, que vocês sempre serão atendidos aqui no ENGE Marinha. Um aluno nunca fica sem resposta a uma dúvida. Vocês estão em um lugar onde efetivamente a preocupação com o aluno é verdadeira, real, porque o nosso maior marketing é a aprovação. A nossa meta é bater os 100% de aprovação só com alunos nossos. Já chegamos perto, em outras ocasiões, em outros cargos, bem perto dos 100%. Vamos tentar bater os 100% nessa. Quem sabe você seja a primeira turma que seja 100% aprovado aqui de alunos nossos, ok? Pois bem, meus amigos, vou começar o nosso estudo pela 9784, que, como vocês podem ver na tela, é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E uma consideração sobre o concurso. Antes das provas serem unificadas como são hoje, nós tínhamos aquela divisão por especialidades. Tinha para cada especialidade uma prova diferente. Hoje em dia não, a prova é unificada. E tivemos uma mudança bem grande na bibliografia. O direito administrativo agora é cobrado para todas as especialidades, com a prova unificada, e ele é cobrado basicamente em cima da letra das leis. Vocês não encontram questões mais doutrinárias de direito administrativo. Então o estudo fica mais simples e nós temos que ser bem assertivos aqui nas nossas aulas, de modo a não tomar o tempo desnecessário dos senhores e passar só o que interessa. Eu sei que aluno não gosta de ler letra da lei, mas as questões de direito administrativo possivelmente sejam um copiar e colar do texto legal. E a 9784, para mim, é um dos temas quentes, porque não foi explorada devidamente após a unificação das provas e nos outros cargos da Marinha do Brasil. Esta lei é uma das mais cobradas em direito administrativo. Então, existe uma tendência lógica, uma tendência natural de que a 9784 seja explorada na prova dos senhores. Logo, eu começo as considerações iniciais. Vamos, sem delonga, ao conteúdo propriamente dito. Primeiro ponto que nós temos que saber, o que a 9784 estabelece? Normas básicas sobre o processo administrativo, para serem utilizadas onde? No âmbito da administração federal. E aí a pergunta é, só na administração direta ou na administração também indireta? Nós sabemos que nós dividimos a administração pública em administração direta e indireta. E o processo administrativo, a 9784, ela é aplicável tanto para a direta como para a indireta e visa a proteção dos direitos dos administrados, de modo a que os administrados, as pessoas que interagem de alguma forma com a administração, que estão reguladas de alguma forma pela administração, que precisam da administração para alguma coisa, as pessoas, os cidadãos em geral, essas pessoas, elas
tem que ter direitos protegidos, por exemplo, poder se defender, poder discutir, poder requerer alguma coisa. É óbvio que nós precisamos proteger os direitos dos administrados e também visando um melhor cumprimento dos fins da administração. E quando falamos em fins da administração, a finalidade da administração, seja direta ou indireta, sempre vai estar relacionada à ideia de interesse público. Então, tenho muita clareza com relação a isso, beleza? Pois bem, meus caros, o primeiro ponto realmente importante e que já foi cobrado da nossa prova é essa classificaçãozinha do parágrafo 2º do nosso primeiro artigo, que vai nos dar algumas definições importantes. Vai nos dar a definição de órgão, a definição de entidade. Essas duas são as mais importantes, mas temos também a definição de autoridade. E essa seria uma das minhas apostas para a prova dos senhores. Então vamos compreender porque é bem simples, não tem qualquer mistério, vocês vão ver que vai ficar fácil. Vejam bem, primeiro, autoridade. Autoridade é um conceito que é só ler que tu já entende. Autoridade, entendemos por autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então aquele agente público que tem poder de decidir algo, nós vamos chamá-lo de autoridade, ponto final. Ah, mas o chefe do chefe é autoridade? Tem poder para decidir alguma coisa? Tem, é autoridade. E o chefe imediato, o chefezinho da repartição, o formiga atômica, aquele cara pequeno que acha que é gigante dentro da repartição. Olha, se dentro da repartição ele decide algo, para fins da 9784, nós vamos considerá-lo como autoridade, mesmo que ele seja um mero formiga atômica. Pois bem, agora, órgão e entidade. O grande X da questão é a ideia da personalidade jurídica. Então, quando a gente fala em personalidade jurídica, é quando a gente fala que existe uma pessoa criada diferente da pessoa que a criou. Então, vejam bem, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, na Secretaria da Receita Federal. A Secretaria da Receita Federal tem personalidade jurídica? Não. Ela é um órgão. Ela integra a estrutura do Poder Executivo Federal. Não é uma outra pessoa. Então, tu não vai processar, se tu tiver um problema, tu acha que a Secretaria da Receita Federal está te cobrando mais imposto de renda do que tu deverias pagar. Tu não vai entrar com processo judicial contra a Secretaria da Receita Federal, porque ela não tem a personalidade jurídica. Ela não é uma pessoa. Tu vai ingressar contra quem? Tu vai ingressar contra a União. Tu processa a União Federal, porque essa sim é pessoa jurídica. Agora, em alguns casos, nós vamos ter a criação de algumas entidades por parte da administração. Então, nós vamos ter, através, por exemplo, de lei, através de uma lei, foi criado o INSS. O INSS é o quê? O INSS é uma autarquia, é uma entidade que compõe a chamada o quê? A administração indireta. Então, quando nós falamos em administração indireta, quando nós falamos, e o que a gente entende por administração indireta? Tem outras pessoazinhas hoje em dia no direito administrativo moderno, mas a Marinha é bem tradicional. O que nos interessa quando falamos de administração indireta é a fase. O que é fase? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas pessoas compõem a chamada administração indireta e são entidades, isto é, não são órgãos da União, são entidades que integram a administração pública federal, mas a administração pública indireta. Agora, quando eu tenho uma reorganização, quando eu tenho a ideia do organograma, o que seria a ideia do organograma? Vamos imaginar o seguinte aqui. Tá? A ideia do organograma seria mais ou menos o seguinte. Deixa eu botar mais um espaço aqui. A ideia do organograma seria mais ou menos o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui, pegar o Executivo Federal, tem a Presidência da República. Aí depois eu tenho uma primeira linha, onde eu tenho os ministérios.
Vamos pegar, por exemplo, imaginar que esse daqui, tá, é o Ministério da Fazenda, ok? Aí eu vou ramificando, Eu tenho aqui, vou criar agora uma secretaria. Criei agora a Secretaria da Receita Federal. Agora eu vou ramificar essa Secretaria da Receita em 2 subsecretarias. Cada vez que eu vou ramificando aqui, eu vou dividindo em órgãozinhos. Esse todo aqui é uma pessoa só. É a União. A pessoa jurídica é a União. E quando eu saio dividindo, repartindo, organizando, dividindo nas chamadas unidades de atuação que integram o quê? O que é isso aqui? É uma estrutura da administração direta. Agora, poderia ser a estrutura também da administração indireta. Mas como assim, Fidel? Tu não acabasse de falar que quando a gente cria entidades da administração indireta, isto é, criamos fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, estamos criando entidades? Sim, estamos criando entidades. Mas essas entidades, elas vão se ramificar. Então, por exemplo, olha só, vamos imaginar, por exemplo, a EBSER. O que é a EBSER? É a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Dentro da EBSER, nós temos um órgão chamado Diretoria Executiva. Aí nós temos um outro órgão que está abaixo desse, que é chamado de Conselho Fiscal. Nós temos um outro chamado de órgão de auditoria. Ah, não tá bom, vamos criar um outro órgão. Não precisa anotar esses nomes de órgão. É só para vocês entenderem que dentro da EBSER, por exemplo, que é o quê? A EBSER é uma empresa pública. Poderia ter usado o INSS, que é uma autarquia. Poderia ter usado a Caixa Econômica Federal, que é outra empresa pública. Podia ter usado o Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista. Enfim, podia ter usado várias pessoas jurídicas da administração pública indireta. Usei a EBSER só a título de exemplo. Mas a cada vez que dentro da EBSER nós estamos criando algum desses órgãozinhos aqui, alguma dessas estruturas, nós estamos dividindo o Conselho Fiscal em Conselho Fiscal 1 e Conselho Fiscal 2, por exemplo, nós estamos criando o quê? Dentro de uma entidade, nós estamos criando órgãos. Compreendam essa sistemática, que as entidades têm personalidade jurídica própria, os órgãos não. Mas dentro das entidades eu tenho órgãos, porque eu preciso organizar. Então, lembrem-se dessa questão das entidades. Até uma situação assim que a gente pode fazer uma analogia. A gente pode fazer uma analogia nessa questão de órgão e entidade. A gente pode fazer... Por que eu botei para cá esse negócio? Não era para vir para cá. Deixa eu descer aqui. Aqui nós vamos. Vamos lá. A gente pode fazer uma analogia nessa história de órgão e entidade. Pensar, por exemplo, pensa num órgão do corpo humano. Olha só. Pensei que, por exemplo, no coração. Quando o teu coração está triste, o coração é um órgão do corpo humano. Quando o coração está triste, quem está triste é quem? O coração? Não, é tu, é a tua pessoa. Por quê? Porque o coração, ele está dentro. Imagina que isso aqui é uma pessoa, tá? Embora não pareça, mas imagina que isso aqui. Imagina que isso daqui venha a ser uma pessoa, tá? O órgão, o coração, ele está dentro da pessoa. Ele é uma parte daquela pessoa. Então, se o coração está ferido, a pessoa está ferida. Vamos imaginar um outro exemplo, pensando em órgão. Imagina que pegando esse braço aqui, eu vou e agrido, dou um soco na cara de uma outra pessoa. Essa pessoa aqui, ela não vai, vejam bem, essa pessoa aqui, ela não vai simplesmente pegar e processar o meu braço. Por quê? Porque o braço não é pessoa. Quem é pessoa sou eu. O braço está dentro de mim. Essa pessoa vai ter que processar a minha pessoa e não o meu braço. Por quê? Porque o meu braço é um órgão. O meu braço não possui personalidade jurídica. O que não se confunde, o órgão, nós não confundimos com a entidade. Por quê? Na entidade, pensa, para fazer analogia,
tu pode pensar na entidade da macumba. Quando tu chega numa casa de religião, né, e tá rolando uma sessão onde tem alguém incorporado com uma entidade, e a entidade olha para ti e fala: filho, tu tens que parar de roubar a bicicleta, senão o carro preto vai passar e vai te prender. O que aconteceu aqui? Foi a pessoa que estava falando ali que falou? Não, foi a entidade, não foi a própria pessoa que estava ali, foi a entidade, foi a outra força que disse aquilo. Então, a entidade, ela possui uma personalidade própria, que é diferente da personalidade do médium. Pensa na entidade da macumba que tu não erra mais. E agora, um último tópico dessa questão de órgão e entidade que nós temos que conversar. Nós temos que diferenciar dois conceitos que são desconcentração, desconcentração e descentralização. Olha só. Vocês podem perceber que tanto uma quanto outra começam com o prefixo desk. Ambas começam com desk. A diferença é o quê? Depois eu tenho na descentralização, eu tenho a expressão ente, que me refere a uma criação de entidades. Agora, na desconcentração, o que vem depois? Vem a letra O, que se refere à criação de órgãos. Muito bom. Excelente, pessoal. Gostei da resposta de vocês. Parabéns a todos. Então, percebam que, quando nós criamos entidades, nós estamos descentralizando. Tem o ente de descentralização, criação de entidades. Que são o quê? Uma entidade é uma nova pessoa. Descentralizar é criar uma nova pessoa ou atribuir a uma pessoa uma atividade. Está tirando da administração direta e passando para uma outra pessoa aquela coisa. Mas é uma pessoa diferente, é isso que interessa. E quando a gente fala em criação de órgãos, nós estamos falando de criação de alguém na estrutura. Estamos falando de desconcentração. Então, quando eu saio distribuindo competências para um órgãozinho, para outro órgãozinho, criando órgãos novos, distribuindo, organizando melhor uma estrutura da administração, seja da direta ou da indireta, mas essa organização das estruturas, ela trabalha com a ideia de desconcentração, quando eu tenho criação de órgãos, ok? E o que vocês acham? Vocês acham que a Marinha já cobrou alguma questão referente à ideia de pessoa jurídica ser entidade ou órgãos, enfim? Já cobrou. E eu mostro para os senhores, vou mostrar para os senhores aqui, na prova de direito, que a gente não teve essa questão ainda na prova de intendente, mas na prova de direito, nós tivemos a seguinte alternativa em uma das perguntas. Olha só. Sobre o processo administrativo, órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Vocês que foram nossos alunos já sabem que não. Por quê? Quando falamos de unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, não estamos falando de órgão, tá? Não estamos falando de órgão. E sim, estamos falando de quê? Estamos falando de entidade. A questão te deu o conceito de entidade e falou em órgão. E agora vocês já sabem diferenciar muito bem um do outro. Beleza? Até o próximo vídeo. Por agora é só. Valeu! E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado vai ter um vídeo recomendado para você que vai ajudar ainda mais os seus estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que pode fazer diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição, porque a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!